Todo mundo, ao menos uma vez na vida, já viu algo relacionado ao Garfield, um gato laranja gordinho que ama lasanhas, e provavelmente já viram o Garfield, o filme. Ei, pintadinhos, aqui é a Isa, e por mais que meu conteúdo seja apenas sobre dálmatas, mais especificamente o Dálmata 101, é bom variar de vez em quando, e hoje vamos falar sobre o filme do Garfield. Eu vi esse filme desde que era pequena e nunca enjoo dele, mas sendo sincera, teve momentos desse filme que me deu raiva, mas em especial um personagem, o John, o dono do Garfield. E por que ele me deu raiva? Vamos pelo começo. Já no início do filme, vemos que John tem Garfield desde que ele era filhote, tanto que é mostrado fotos dele, prêmios, incluindo um troféu do gato número 1 do mundo. Mesmo que aquele prêmio seja falso, já dá pra ver que ele ama o seu gatinho. Depois disso, vemos a rotina de Garfield, que consiste em zoar seu dono, comer, passear e zoar com seu amigo para tomar leite. Sendo apenas mais um dia comum, em um determinado momento também é nos introduzido o vilão do filme, o Dr. Feliz, mas ele não é importante agora. Continuando, o Garfield come 4 caixas de lasanha e por algum motivo o John decide levá-lo ao veterinário, sendo que Garfield está bem, ele só estava cheio de tanto comer. Até que é revelado que ele só leva Garfield por causa da veterinária, a Liz, a mulher que ele é apaixonado desde o colégio. Ela diz que o Garfield está bem e manda ele pro banho e decide que quer conversar com o John. E é exatamente aí que começa o problema. John pensa que ele vai ter um encontro com a Liz, sendo que na verdade ela oferece Odd, um cachorrinho que precisava de um lar, e ele aceita ficar com Odd. Mais tarde, então, é mostrado que Garfield saiu do banho. E a Liz iria sair com John de qualquer forma. Só que eu notei uma coisa, impressão minha, ou ele ia deixar o Garfield lá enquanto leva o Odd pra casa? Afinal, o Garfield já estava pronto e já foi liberado, mas o John estava lá fora com o Odd no carro. Será que ele ia deixá-lo lá? Acho que não vamos saber de qualquer forma. Ele pega Garfield, que não queria o Odd e estava achando tudo aquilo estranho, e leva ambos pra casa. Um detalhe: Odd estava sentado na frente, sendo que o Garfield sempre sentou na frente. Tanto que ele já estranhou isso logo de cara. Mas tá, depois que ele chegou em casa, já vemos que Garfield tá com ciúmes e tá muito mal com isso. E pra piorar, Merrill já chega pra apontar o óbvio na cara dele. Com isso, Garfield, pra manter a sua compostura, diz que Odd é algo temporário e que ele vai dar um jeito nele. Tanto que, na hora, John chama Odd pra entrar, mas Garfield pensa que é com ele e vai junto. Só que ele fecha a porta na cara dele. Então, quando Garfield entra, ele acaba vendo John mostrar a casa para Odd, já fazendo ele se questionar do porquê de tudo isso. Só vendo isso, já percebemos o erro, não é? John está sendo um tutor com parcialidade, e se resume em negligenciar as necessidades de seu outro pet, enquanto dá toda a atenção apenas para um, ignorando o outro. E com o passar do filme, vemos cada vez mais disso, principalmente na cena que todos estão se arrumando para dormir, e Odd sobe na cama de John. E Garfield já avisa para ele sair, porque o John nunca deixou o Garfield dormir ali. Porém, quando o John aparece, ele permite que Odd durma lá, deixando o Garfield com uma mistura de sentimentos: raiva, nojo, ódio e ciúmes. Dá pra ver claramente que John está ignorando e negligenciando seu gato, tanto que por causa disso, Garfield começa a odiar o Odd, o que não dura muito, porque depois de um tempo dá pra ver que eles começam a se dar bem e até virarem amigos, mesmo que ele não admita. Depois de uma das cenas mais fofas do filme, o John leva a Odd junto com a Liz para um concurso de cães. O Garfield, se sentindo deixado, excluído e abandonado, corre atrás do carro e acaba indo junto sem querer. E por que sem querer? Porque ele não sabia que era uma competição de cães. Tanto que por causa do Garfield, ele acabou sendo perseguido por um grupo de cães, incluindo o majestoso Dálmata. E com isso coloca uma música para distrair a plateia de toda essa confusão. Só que justamente é a música que o Odd e o Garfield estavam dançando. E por causa disso, o Odd foi até a pista de competição e começou a dançar, até que ele acabou sendo o vencedor. E depois de todos voltarem para casa, o Garfield, exausto e potencialmente traumatizado, entra em casa e sem querer acaba fazendo um efeito borboleta, que se consiste onde ele joga uma bolinha que bate numa coisa até acabar acidentalmente destruindo tudo. E adivinha? Bem na hora, John entra em casa com Odd e vê Garfield e a casa destruída. E ele coloca seu gato para fora de casa. Lembrando que ele não coloca o Garfield no jardim ou em um cômodo. Ele literalmente joga o Garfield pra sarjeta, solto, pra rua. E com isso vemos que o Garfield começa a cantar uma música vendo John e Odd juntos, enquanto ele fica lá fora sozinho.
E o Odd então sai de casa e quer ficar com o Garfield. E com isso, o Garfield tranca o Odd pra fora, fazendo assim ele fugir e acabar na casa de uma doce senhorinha. Aí que chega uma parte importante. O John fica doido procurando pelo Odd e continua negligenciando seu gato. E o Garfield começa a se arrepender do que fez, até que ele vê Odd na TV, porque o Doutor Feliz, que já tinha visto o Odd antes, vai até a senhora que estava com ele e diz que ele é o dono do Odd, ou seja, ele mentiu. E o Garfield até tenta avisar o John, mas ele era ignorado. E quando finalmente decide ver o que ele queria, aparece o comercial de hambúrguer. Ou seja, John é um grande filho da... Me desculpem, mas enfim, é mostrado que o Doutor Feliz cria o Odd para poder ficar mais famoso que seu irmão, que é jornalista. Tudo isso por pura inveja. Mas voltando pro Garfield, ele decide ir até a cidade e ir resgatar o seu amigo. Mas essa parte não é importante agora. Com ele saindo, o John acaba dando falta do seu gato, pois mesmo chamando ele para almoçar, ele não aparece, ou seja, sente falta do que já se foi. Enquanto assistimos o filme, não vemos realmente o Doutor Feliz ser um vilão. As piores coisas que ele fez foi mentir para ter o Odd, ou seja, roubá-lo, abandonar seu gato para um canil e colocar uma coleira de choque em Odd. Essas foram as piores coisas que ele fez. Mas parando para pensar, será que isso realmente faz ele ser um vilão? Pois, pensando melhor, nada disso teria acontecido se John não tivesse negligenciado o Garfield. Isso porque também não é culpa dele. Ele era só um gato que estava estranhando o novo mascote chegar em casa. Estava se sentindo deixado de lado e isso realmente estava acontecendo. Garfield poderia ter ficado com depressão por causa disso. Por sorte, não aconteceu. Mas na vida real isso acontece. Não só com os gatos, mas com qualquer outro mascote. Resumindo, o verdadeiro vilão desse filme é o John. Tudo o que aconteceu foi por causa dele, e ele só favoritou o Odd porque a Liz deu ele para o John, e também porque ele estava usando seus dois mascotes para conquistá-la. O que eu quero dizer com isso é que ele usava Garfield para poder ir no consultório, e depois que ele ganhou o Odd, o John começou a usar o Odd para sair com a Liz, ou seja, ele só estava usando os dois. Resumindo, não sejam como esse cara. Enfim, foi isso, pintadinhos. Eu só peguei os principais tópicos do filme para poder argumentar. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e lambidinhas e bye bye!